Na noite em que o Byside Marketplace, em Miami, foi cercado por dezenas de viaturas, algo não parecia proporcional. O shopping estava cheio. Turistas caminhavam pela orla e o movimento era típico de início de ano, até que sirenes começaram a ecoar em sequência. Em poucos minutos, mais de 100 viaturas estavam no local, helicópteros sobrevoavam a área e acessos foram bloqueados. A explicação oficial veio rápida: adolescentes brigando, tumulto, fogos de artifício causando pânico. Caso encerrado. Mas quando você analisa os detalhes friamente, a pergunta surge quase sozinha. Desde quando uma briga juvenil mobiliza uma resposta digna de ameaça de grande escala? Protocolos de policiamento seguem padrões. Distúrbios comuns raramente justificam tamanho aparato. A presença massiva não foi apenas visualmente impressionante, foi estratégica. Pontos foram isolados, acessos controlados, a movimentação aérea sugeria coordenação além de uma simples dispersão de multidão. Vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando correria. Pessoas tentando entender o que estava acontecendo e viaturas chegando em sequência contínua. Até aí, poderia ser apenas pânico coletivo amplificado pela internet. O problema começou quando relatos paralelos passaram a surgir. Algumas testemunhas afirmaram ter visto figuras incomuns correndo entre os prédios, descritas como sombras altas demais para proporções humanas normais. Outras disseram que a energia em áreas próximas oscilou no mesmo momento em que o caos se instalava. Nenhuma dessas declarações foi confirmada oficialmente, mas também não houve uma investigação pública detalhada para desmenti-las com clareza técnica. O que houve foi silêncio, e silêncio rápido. Em eventos urbanos de grande escala, normalmente vemos entrevistas, reconstruções, análises forenses, coletivas prolongadas. Nesse caso, a narrativa foi simplificada e repetida, adolescentes causando tumulto, sem aprofundamento, sem coletiva longa, sem transparência detalhada sobre o motivo da mobilização massiva. E então algo ainda mais curioso aconteceu. Vídeos começaram a desaparecer. Contas se publicaram, relatos afirmaram ter sofrido bloqueios temporários e a discussão foi gradualmente empurrada para o campo da teoria da conspiração, como se questionar a desproporção da resposta fosse automaticamente irracional. É importante deixar algo claro. Não existe prova pública de qualquer fenômeno extraordinário naquela noite. Não há confirmação oficial de criaturas, entidades ou qualquer elemento sobrenatural. O que existe é um padrão de inconsistência entre evento e resposta. E quando um padrão aparece, ele merece ser observado. Grandes mobilizações costumam ocorrer por 3 razões principais: ameaça confirmada, risco potencial elevado ou informação de inteligência que ainda não pode ser divulgada. Se nenhuma dessas hipóteses foi oficialmente assumida, resta a dúvida sobre qual delas se aproximava mais da realidade. A internet, como sempre, amplificou versões extremas. Teorias surgiram, especulações cresceram, e em meio ao ruído, a análise fria foi perdida. Mas há algo que não depende de teoria. O número de viaturas não é especulação. O bloqueio aéreo não é invenção. A resposta coordenada não é fruto de imaginação coletiva. Esses são fatos registrados. O que não está claro é o motivo real que justificou tal resposta. Talvez tenha sido apenas excesso de precaução em um contexto sensível. Talvez autoridades tenham reagido com base em informações preliminares que depois se mostraram equivocadas. Isso acontece. Porém, quando a comunicação pública é reduzida ao mínimo e o assunto é encerrado rapidamente, o espaço para dúvida cresce. E a dúvida, quando ignorada, se transforma em desconfiança. O que torna esse caso relevante não é a ideia de algo paranormal, mas a forma como ele foi conduzido e encerrado. Casos inexplicáveis não nascem apenas do desconhecido, mas da ausência de explicação proporcional. E quando a resposta é maior que a narrativa, algo não se encaixa. Talvez tudo tenha sido exatamente como disseram. Talvez tenha sido apenas um tumulto exagerado pela internet. Mas se for assim, por que a necessidade de mobilização tão massiva? Por que a pressa em fechar o assunto? E por que tantos relatos paralelos foram rapidamente soterrados pelo silêncio digital? O incidente de Miami pode não ser um mistério sobrenatural. Pode ser apenas um exemplo moderno de como eventos são controlados, filtrados, apresentados de forma simplificada ao público. Mas quando a realidade é comprimida em uma versão conveniente, a pergunta não desaparece. Ela apenas espera.
E a pergunta continua a mesma: o que realmente aconteceu naquela noite? Se você está aqui, não é porque acredita em qualquer versão. É porque percebe quando algo não fecha. E quando algo não fecha, não é paranoia investigar. É atenção. Arquivo encerrado. Por enquanto,